guardar uma informação numa parte do programa e poder usar essa informação depois. Esse é o poder do bloco variável, que é utilizado para armazenar uma informação na memória do robô e poder usar em outros blocos da programação. Eu sou o professor Bertolotto e no vídeo de hoje nós vamos explorar um pouco mais o bloco variável, utilizando ele para poder criar outros fatores, outros parâmetros que vão nos ajudar a calibrar e nos ajudar a controlar o robô de forma mais consistente e mais precisa. Então eu vou adicionar aqui outra variável que eu vou chamar de alinhamento. Esse alinhamento é para eu compensar o robô, porque por mais que eu peça para ele andar em linha reta, às vezes ele puxa para um lado ou para o outro. Ele sempre vai puxar para um lado. Você pode fazer uns testes aí, você vai perceber. Se ele estiver puxando para a direita, você vem aqui e a gente vai usar esse parâmetro para compensar os motores. Puxar um pouquinho, eu vou usar esse parâmetro mexendo aqui um pouquinho para a esquerda, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho para a esquerda, deixa eu usar o mouse aqui. Eu vou mexer aqui um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita para compensar o movimento errado que o robô está fazendo. Apesar de eu estar pedindo para ele andar em linha reta, ele está puxando um pouquinho para a direita. Então eu vou usar esse número aqui, daqui a pouco vocês vão entender como, para compensar puxando um pouquinho para a esquerda e fazer o robô andar em linha reta o máximo possível. Vai ser perfeito? Não. Vai ser melhor do que não fazer isso? Vai. É isso, é aí que está a questão, tá? Outro parâmetro que a gente pode estar usando aqui é um fator de conversão para movimentar o robô para a direita ou para a esquerda em graus. A gente vai movimentar o robô trabalhando com giroscópio. Mesmo assim, o giroscópio também é um sensor e ele também vai ter algum errinho ali de medição. Então a gente pode estar usando esse fator de conversão. Eu vou adicionar aqui outra variável, fator, vou chamar de fator de conversão de giro, que vai servir para mim, que vai servir para nós corrigirmos qualquer desvio que estiver acontecendo ali na hora que eu peço para ele virar 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita e assim por diante. Outro parâmetro que nós vamos estar usando aqui é a velocidade de giro. O que acontece? O robô ele gira e ele anda em velocidades diferentes. O ideal é esse, ele andar numa velocidade e ele girar numa velocidade menor, para que eu tenha mais precisão na hora do giro. Então eu posso pôr aqui uma velocidade, eu vou chamar de VG, velocidade de giro, tá? E aí eu ainda vou acrescentar aqui outro parâmetro que eu vou chamar de velocidade, que seria a velocidade que o robô vai desenvolver em linha reta. Vou chamar de V de velocidade. E vou colocar mais um parâmetro aqui que eu vou chamar de velocidade total, que seria a velocidade máxima que o robô vai desenvolver. Nós vamos programar o robô para ele começar com uma velocidade menor e ao longo do percurso aumentar essa velocidade. Por que isso, professor? Vamos pensar num carro. O carro não sai a 1000 por hora. Ele sai devagarzinho e vai acelerando. Porque se ele sair com o pé no acelerador fundo lá, ele vai cantar pneu e ele vai perder energia, vai gastar combustível à toa. No caso do nosso robô, ele vai girar o pneu, patinar o pneu e vai roubar na medida que a gente pediu. Ele não vai entregar a distância que a gente pediu, porque o pneu girou e o robô não se deslocou. Porque às vezes o tapete é liso, o robô é pesado, a força é muito forte, ele sai rodando, patinando. Então para não acontecer isso, a gente sai devagarzinho e vai acelerando. Então eu vou ter uma velocidade inicial, que vai ser essa V aqui, a velocidade inicial. Vamos pôr aqui já um valor inicial, a força inicial 10. A força total eu aconselho que seja 30. A força de giro, a velocidade de giro, vamos pôr aí um 20, né, para ele girar um pouquinho mais devagar, certo? O alinhamento e o fator de conversão de giro, inicialmente podemos deixar 0, porque se o nosso robô estiver trabalhando certinho, eu não preciso compensar nada aqui. Se o nosso robô estiver trabalhando certinho, esse cálculo que eu fiz aqui vai estar certinho para converter centímetros em graus do motor.
Esse carinha aqui vai ser 0. E esse aqui também 0. Agora, se meu robô estiver roubando para a esquerda ou para a direita, eu vou mexer aqui. Se meu robô não estiver virando 90 graus que eu pedi, eu vou mexer aqui. Pondo um mais 2, ou menos 1 ou menos 2, depende do que o robô está apresentando. Certo? Aqui então, velocidade de giro inicial. Velocidade de giro, na hora que ele está girando ele vai ter essa velocidade. Velocidade inicial, que é quando ele sai devagarzinho e vai acelerando até chegar em 30. Certo? E o último parâmetro que eu preciso aqui é o incremento. O que é o incremento, professor? É o quanto a velocidade vai aumentar. Se ela vai aumentar mais rápido ou mais devagar, é esse número aqui que eu vou colocar para dizer se ela aumenta mais rápido ou mais devagar. É como se eu fosse determinar através desse número, se eu vou acelerar mais rápido ou se eu vou acelerar mais devagar. Eu chamo isso aqui de incremento. Incremento da velocidade. Então eu vou pôr aqui um tracinho embaixo e V na frente. Incremento V. Tá? O incre aqui, né, que só aparece um pedaço da palavra, vai ser o incremento da velocidade. Aqui eu aconselho pôr 0,5. Você pode pôr mais ou pode pôr menos, mas pelos testes que eu já fiz, 0,5 é um número legal. Então esses parâmetros vão me permitir controlar melhor o meu robô. De um treino para o outro, eu vou fazer correções sem precisar ficar mexendo e remexendo na programação. Que é um problema que a gente tem se a gente usar só os bloquinhos verdes. Eu vou lá, coloco uma sequência de 10, 20, 30 bloquinhos verdes para fazer todas as missões, ou mais de uma missão ali. Aí no outro treino meu robô está fazendo tudo errado. Por quê? Porque ele perdeu a calibragem por influência da bateria, ou porque o motor está um pouco mais cansado, ou porque está patinando mais, está deslizando a mesa, enfim. E aí eu venho aqui, faço uma calibragem, faço uma correção desses valores, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso daqui a pouco. E aí eu vou treinar, sem precisar ficar alterando a programação toda vez que eu vou treinar. Eu faço a programação uma vez só. Testo até chegar onde eu quero, depois que chegou onde eu quero, se eu for fazer em outro dia e não estiver funcionando, antes de mexer na programação, eu venho aqui e faço a calibragem do robô, através desses parâmetros aqui. Uma outra coisa que nós podemos fazer para organizar melhor a nossa programação, para que nós possamos nos orientar melhor, saber o que é cada coisa, porque às vezes a gente programa, passa um tempo e esquece, para que serve isso mesmo, né? Então a gente pode estar fazendo anotações, como se a gente estivesse colocando post-its, né? Em cada bloquinho ou em cada grupo de bloquinho, para poder lembrar depois por que a gente fez aquilo, qual era a intenção e tudo mais. Para colocar esses bloquinhos, essas anotações, nós clicamos nesse ícone aqui, ó, perto dessa mãozinha. Então eu clico aqui, ele vai aparecer esse retângulo cinza que eu posso pôr ali perto do bloquinho que eu estou usando para uma coisa específica e descrever esse bloquinho. Por exemplo, esse primeiro bloquinho aqui é o fator de conversão para centímetros, de centímetros para graus, né? De centímetros para graus do motor. Então eu vou copiar aqui, ó. Eu poderia inserir outro, mas como eu quero do mesmo tamanho, eu vou copiar, Ctrl C, clico fora, vou colar, Ctrl V. Estou usando o teclado, os atalhos do teclado para copiar e colar. Aí eu vou colocar aqui do lado e vou dizer para que esse bloquinho serve. Esse bloquinho aqui é para fazer o alinhamento corrigindo o desvio dos motores em uma reta. Então ele faz o alinhamento do robô na reta. Esse aqui inicialmente eu chamei de fator de conversão, mas na verdade ele é um balanceamento do giro. Se o robô estiver girando mais do que eu pedi ou menos do que eu pedi, eu ponho um valor aqui para compensar, um valor positivo ou negativo, que vai acrescentar mais giro ou tirar giro, né? Se eu colocar um valor negativo, ele vai girar menos, se eu colocar um valor positivo, ele vai girar mais. Qual que é interessante dessas maletinhas aqui, que talvez vocês não entenderam ainda, mas daqui a pouco vocês vão perceber? Que em vez de eu estar corrigindo a programação em cada bloquinho de programação que eu colocar ali dentro do programa, eu coloco só aqui.
E aí lá no programa eu vou estar usando a referência desses valores aqui. Então eu preciso alterar o giro de toda a programação. Eu girei o robô 30 vezes durante a programação. Eu não preciso sair em cada bloquinho alterando lá a programação toda vez que eu perceber que o robô precisa de um ajuste. Eu venho e ajusto aqui e essa informação vai para lá automaticamente. Vocês vão perceber isso daqui a pouco. Aqui é a velocidade de giro. Então vou colar aqui, eu já tinha copiado, vou colar outra aqui. Esse aqui é a velocidade de giro. Velocidade de giro. Essa aqui é a velocidade inicial, né, com que o robô começa o movimento. É a variável que define a velocidade padrão do robô nas retas. Então velocidade, vamos chamar de velocidade de arranque. O robô começa com essa velocidade e aí ele vai chegar no máximo a velocidade que eu tenho aqui do lado, que é a velocidade total ou velocidade máxima. Velocidade total, ou se preferir chamar de velocidade máxima. E por fim, o incremento. Para que serve o incremento? Para ir aumentando gradativamente a velocidade do robô. Começa com 10 na velocidade e chega no máximo a 30, como nós escolhemos aqui. Então esse aqui é o incremento para a velocidade de arranque, para evitar que o robô patine o pneu no início do movimento. Bom, então está aqui definido e organizado os parâmetros. Eu ainda posso, se preferir, eu posso pôr mais um bloquinho aqui embaixo, ó, destacando os grupos, né? Esse primeiro grupo até aqui é para eu fazer a calibragem do robô. Então eu uso esses 3 bloquinhos aqui para fazer a calibragem do robô. E esses últimos bloquinhos aqui eu uso para definir parâmetros de velocidade. Então aqui a velocidade, vamos por assim, ó, parâmetros de velocidade, tá? Então põe lá velocidade de giro, velocidade inicial, velocidade total, máxima, né? E o incremento da velocidade. Aí, esse aqui são as informações iniciais do programa, mas onde é que eu vou fazer o programa em si? O programa em si nós vamos fazer dentro de um bloquinho personalizado. Nós vamos colocar ali todas as tarefas que o robô vai executar, cada movimento, cada vez que ele tem que ir para frente, cada vez que ele vai virar para o lado. E aí nós vamos transformar essa sequência de comandos em um bloquinho personalizado que nós vamos chamar de missão 1. Depois nós vamos fazer o mesmo para a missão 2, o mesmo para a missão 3 e assim por diante. Então isso vai nos possibilitar organizar melhor as missões, decidir qual eu vou executar primeiro ou depois, se eu vou tirar alguma missão dessa sequência ou se eu vou manter todas. Tudo isso vai ser mais fácil de fazer se nós colocarmos cada missão num bloquinho personalizado diferente. Nós também vamos nos próximos vídeos criar 2 bloquinhos personalizados específicos, um que vai converter centímetros em graus, nós vamos usar inclusive as variáveis que nós criamos agora, e outro que vai controlar o giro do motor, como ele vai virar para a direita ou para a esquerda, considerando também os parâmetros que nós criamos aí para poder estar afinando, calibrando esse movimento. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, dá uma força aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém que de repente pode estar precisando desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!